A ansiedade funciona lá no cérebro de uma forma muito parecida com o medo. Diferença, né, de forma simplificada, é que no medo você consegue destacar o que é que está despertando aquela emoção. Então, por exemplo, eu estou aqui dentro dessa sala e se de repente alguém abre a porta e vem correndo na minha direção segurando uma arma, eu vou ficar com medo daquela pessoa. Ou, né, se eu estou em algum lugar e de repente chega um animal feroz, né, rosnando para cima de mim, eu vou ficar com medo e eu vou saber, né, que quem está desencadeando, o que está desencadeando o meu medo é aquele animal feroz. Na ansiedade, a gente tem uma descarga ali emocional semelhante à do medo, só que a gente não consegue identificar com clareza o que está causando aquilo. A gente não consegue simplesmente pontuar que aquilo que a gente está sentindo é por causa daquela coisa em específico, tá? Então é uma coisa mais vaga, mas o nosso cérebro funciona de uma forma muito semelhante. Ele funciona como se a gente estivesse em perigo, como se algo de ruim estivesse prestes a acontecer, como se a gente estivesse prestes ali a ser atacado. E o que é que um cérebro, com essa interpretação, ele vai fazer com a gente? Vai preparar a gente para se proteger, seja fugindo, ou seja lutando, ou se escondendo, enfim. Então o nosso cérebro ele está o tempo todo lutando ali, né? Ele está o tempo todo, né, funcionando para a nossa sobrevivência. E isso é não apenas com nós, seres humanos, mas para qualquer ser vivo desse planeta que tenha cérebro, né? O cérebro está sempre ali meio que funcionando de modo a proteger aquele ser, né, prezando então pela sobrevivência dele. Então, se eu tenho um cérebro que está funcionando como se estivesse em perigo constante, né, ele vai estar ali então moldando, né, o nosso funcionamento para que a gente esteja constantemente em alerta, que é justamente a situação em que se encontra a pessoa ali com níveis de ansiedade elevados. O indivíduo começa a ficar, né, mais ansioso, então ele começa a entrar nesse estado de alerta, e aí dentro desse contexto de um cérebro funcionando como se estivesse em perigo, a gente vai ter então uma série de alterações, tanto psíquicas, que envolvem ali, né, que os nossos pensamentos, as nossas emoções, etc., quanto somáticas, físicas, que a gente sente no corpo, tá? Do ponto de vista psíquico, dentro desse contexto de uma ansiedade, né, de um cérebro ali em perigo. Dentro desse contexto, é natural então que o cérebro nos deixe mais sensíveis ao ambiente ao nosso redor. Afinal de contas, a gente vai precisar captar, né? A gente vai precisar perceber estímulos ao nosso redor mais facilmente, porque só assim a gente consegue reagir a esses estímulos também mais rapidamente. Então eu tendo a ficar mais sensível do ponto de vista emocional, eu tendo a ficar mais irritável, né? Então coisas que acontecem na minha rotina, no meu dia a dia, ao redor de mim, tendem a me irritar com mais facilidade. Que é inclusive, né, uma das manifestações mais comuns da ansiedade, essa irritabilidade aumentada, essa condição de nervos à flor da pele, tá? Que inclusive muita gente acaba confundindo e vendo ali a pessoa, né, mais sensível emocionalmente, né, com pavio curto, com os nervos à flor da pele, mudando ali, né, do estado emocional muito facilmente, e aí já diz que aquela pessoa é bipolar, tá? Não. E aqui então eu estou ilustrando para vocês uma condição em que a gente vê uma instabilidade emocional marcante, mas que não necessariamente é uma bipolaridade, tá? Pode ser, por exemplo, um transtorno de ansiedade. Ainda dentro dessa sensibilidade a estímulos, a gente acaba caindo em uma outra coisa também que é super importante para o entendimento, que gera muita confusão nas pessoas e até mesmo em profissionais, que é a questão da distraibilidade, tá? Então, imagine comigo, um cérebro em perigo, né? Ele precisa então fragmentar a atenção para dar conta de tudo que está acontecendo ao meu redor. Não faz sentido para um cérebro em perigo pegar toda a minha atenção e jogar num ponto único aqui, né? Então imagina que eu estou fazendo aqui uma leitura
E aí, né, para que eu leia e entenda perfeitamente o conteúdo aqui que eu estou lendo, seria esperado que o meu cérebro concentrasse a minha atenção aqui nessa leitura. Mas um cérebro ansioso, ele tem muita dificuldade para fazer isso, porque não faz sentido. Se ele pega toda a atenção e concentra aqui, ele tende a deixar a pessoa mais vulnerável a ataques externos, mais vulnerável ali a coisas que acontecem ao redor. Então, o cérebro ansioso, ele vai fragmentar a atenção para dar conta de tudo o que está acontecendo ao seu redor e dar conta, inclusive, de coisas que nem aconteceram ainda. Que aí vem um outro ponto muito comum no transtorno de ansiedade, que é a preocupação excessiva, a preocupação desproporcional. Nada mais é do que o seu cérebro tentando deixar você preparado para o que der e vier. Então você fica lá pensando em todos os cenários possíveis que podem acontecer nas próximas horas, nos próximos dias, nos próximos meses, uma forma aí do seu cérebro te proteger do perigo lá, de proteger do pior. E aí você, né, naturalmente agora já deve estar fazendo algumas associações com as queixas tão comuns que as pessoas têm hoje em dia, né, de dificuldade de concentração. Ah, eu não consigo mais me concentrar direito. Ah, eu não consigo mais ler um livro. Ah, eu não consigo mais ficar 2 horas assistindo um filme. Ah, eu não consigo mais ler um texto grande na internet. Eu não consigo nem mais assistir um vídeo de 2 minutos no Instagram, porque eu já me distraio. Será que eu tô com TDAH, pessoal? Né? Antes do TDAH, né, existe algo muito mais comum, que é a questão da ansiedade. E aí você pode estar naquele momento com uma ansiedade elevada, que prejudica a sua atenção, pelo que eu expliquei aqui, ou se isso já está persistindo aí, né, já é um padrão persistente aí na sua vida ao longo das últimas semanas, meses, então você já pode estar com um transtorno de ansiedade. Uma outra coisa muito comum, pessoal, nesse contexto de ansiedade, é a pessoa ficar mais impulsiva. E quando eu falo uma pessoa ficar mais impulsiva, eu estou me referindo então a uma pessoa que vai ter mais dificuldade em ponderar os seus atos. É uma pessoa que ele vai meio que pular direto da vontade para a ação. E normalmente o que se espera é que a gente, no meio desse caminho entre vontade de fazer algo e fazer efetivamente aquilo, a gente consiga ponderar. Mesmo que seja algo básico, simples, né? Cabe a nós, como seres racionais, ponderar antes de fazer ou antes de não fazer, tá? Então, na ansiedade, a gente vê muito, né, o aumento da impulsividade nas pessoas, porque um cérebro em perigo não tem tempo para parar e refletir ali sobre qual é a melhor forma de reagir àquela situação, sobre qual é a melhor forma de responder àquela pessoa, quais são as melhores palavras para se usar naquela situação. O cérebro em perigo vai usar o que já tiver guardado ali na memória da pessoa de uma forma mais fácil, mais acessível. E aí a pessoa acaba meio que agindo mais rispidamente às vezes. Ela acaba muitas vezes falando de uma forma mais adequada em determinados momentos, tá? Por causa desse aumento de impulsividade dentro desse contexto aí de uma ansiedade em níveis elevados. E aí dentro ainda dessa questão da impulsividade, a gente vê a ocorrência de alguns comportamentos compensatórios para aliviar essa tensão interna relacionada à ansiedade. Muitas vezes as pessoas acabam caindo aí por exemplo, no consumo excessivo de álcool, né? No consumo excessivo de doces, né? No consumo excessivo de nicotina. São comportamentos que geram um certo prazer ali na hora, que ajudam então a contrabalancear aquela tensão interna tamanha, né, gerada pela ansiedade. Muitas vezes, pessoal, quando a gente está aqui no consultório e recebe pacientes com quadros de dependência química, né, seja de álcool, de substâncias ilícitas ou de nicotina, por exemplo, a gente vê que eles sofrem também de uma ansiedade em níveis muito elevados. Tanto que, muitas vezes, o primeiro passo para a gente ter sucesso no tratamento é abordar esses sintomas ansiosos, esses níveis ansiosos que eles apresentam, para que então a gente consiga fluir melhor no tratamento sem que aquela ansiedade direcione o indivíduo para aquele consumo. Ou, né, saindo um pouco dessa questão da dependência química, questão alimentar, né? Muitas pessoas que sofrem com obesidade, que têm dificuldade ali em reorganizar a dieta, né, e conseguir controlar o peso, também sofrem aí com níveis de ansiedade elevados. Níveis elevados que fazem com que a pessoa se volte para os alimentos como uma espécie de remédio para aquela tensão interna tão elevada.
Então é isso assim, são comportamentos compensatórios que variam, né, de uma pessoa para pessoa. Então, algumas pessoas elas vão compensar mais nas substâncias químicas, outras vão compensar mais nos alimentos calóricos, outras vão compensar com jogos, por exemplo, outras vão compensar com sexo e por aí vai, tá? Mas é uma outra coisa aí que a gente vê como repercussão psíquica de uma ansiedade em níveis elevados. Outro tópico muito comum, pessoal, de uma ansiedade elevada, né, que repercute aí no funcionamento do indivíduo, é a questão do sono, tá? A insônia que tanta gente se queixa atualmente. Vejam bem, mais uma vez, um cérebro em perigo, ele vai então tentar fazer com que o indivíduo esteja vigilante, com que o indivíduo fique sentinela, com que o indivíduo fique à espreita ali de qualquer perigo que possa acontecer com ele. Então não faz sentido para um cérebro em perigo simplesmente permitir que o indivíduo durma e fique ali exposto ao perigo. Pelo contrário, o cérebro vai tentar deixar o indivíduo acordado. E se por acaso o indivíduo dormir, esse sono tende a ser um sono mais superficial, para que o indivíduo consiga acordar a qualquer estímulo ali que possa ser ameaçador, tá? Então, muita gente que tem dificuldade para dormir, que tem dificuldade ali para pegar no sono ou para sustentar o sono, também está, no final das contas, com uma ansiedade em níveis elevados ali, como background, né, como um contexto para aquela insônia. Te digo que muitos pacientes que chegam aqui com queixas de insônia, na verdade, têm ali um transtorno de ansiedade por trás, ou mesmo um transtorno depressivo que muitas vezes acompanha também níveis de ansiedade elevados, tá? Então, se você é uma pessoa que sofre de insônia, é super importante que você avalie se por acaso você não está ali com níveis de ansiedade elevados, porque em vez de você tomar algo, né, para fazer você dormir, talvez, né, seja muito mais adequado que você faça um tratamento para ansiedade, porque aí por si só a tendência é que a insônia se resolva, uma vez que a insônia nada mais é do que um sintoma, né, da ansiedade, se esse for o caso. Tá? O indivíduo tende também a ter uma dificuldade para relaxar, né? Então aqui a gente está falando de sono, né? Mas mesmo, vamos imaginar, no final de semana que o indivíduo está de folga, ele acaba tendo uma dificuldade para relaxar, né? Ficar ali relaxado quando está em casa, por exemplo, assistindo um filme. Então ele fica ali o tempo todo querendo ver celular, né? Ou fica meio que se levantando o tempo todo, né? Vai na geladeira, volta, tal. Ele tende, inclusive, a ficar tão inquieto, né, a ponto de alimentar mais ainda a ansiedade, porque a partir do momento que ele fica o tempo todo checando o celular, ele aumenta mais ainda o estímulo ali cerebral, o que acaba por si só fazendo com que esse estado de excitabilidade, né, aumente mais ainda e contribua lá para a questão lá da gênese dos sintomas ansiosos, tá? Eu poderia ficar aqui mais alguns minutos trazendo, né, repercussões psíquicas da ansiedade, mas eu vou partir então agora para algumas manifestações físicas e aí eu peço a vocês que mantenham aqui essa linha de raciocínio, né, de um cérebro em perigo no nosso corpo. A gente vai ter uma tendência a ficar com a frequência cardíaca mais alta, principalmente em picos de ansiedade. Isso é uma forma que o seu cérebro encontra, né, de ao comandar ali, né, um aumento na frequência cardíaca, fazer com que mais sangue seja bombeado para a periferia do seu corpo, porque a qualquer momento você vai usar a musculatura para fugir ou lutar contra a ameaça. Então essa musculatura ela precisa ser mais abastecida, ela precisa de mais oxigênio, ela precisa de mais sangue novo. Então seu coração fica batendo mais rápido para renovar esse combustível lá na musculatura, né, que fica ali na periferia do nosso corpo. Essa musculatura, então, ela tende a ficar mais em estado de prestes a ser acionada, né, a ponto de bala, digamos assim. Você fica ali com seus músculos mais tensos, engatilhados já. E aí, vocês, né, que fazem atividade física, sabem que quando a gente faz um esforço muscular a mais, a gente acaba tendo a fadiga muscular que geralmente causa dores. Então você imagina um indivíduo num estado de ansiedade elevado que persiste com a tensão muscular ali por horas e horas, dias, enfim. Então a tendência é que essa musculatura ela entre num estado de fadiga e comece então a gerar dores. Por isso que é tão comum a gente ver pessoas se queixando de dores, principalmente aqui em região de trapézios, pescoço e costas, porque é uma musculatura, pessoal, que mesmo a gente em repouso
nervoso ela está sendo acionada para sustentar aí o peso dos nossos braços, o peso do nosso crânio, tá? Por isso que é a musculatura que primeiro, né, tende a sofrer, né, dessas dores ligadas a essa tensão exacerbada, ligada por sua vez a níveis elevados aí de ansiedade. Do coração ficar mais acelerado, é muito comum também a gente ver a respiração ficar mais descompassada, né? Que no momento que o cérebro, né, comanda o pulmão a respirar mais rapidamente, ele nada mais está fazendo do que captando mais combustível do ambiente, captando mais oxigênio do ambiente, uma vez que a demanda por esse combustível, por esse gás, está aumentada no nosso organismo, pelo que eu expliquei aqui para vocês, dessa dinâmica física, né, da ansiedade. Inclusive, algumas pessoas, né, voltando para esse ponto da respiração, algumas pessoas, elas começam a sentir realmente falta de ar, né? Elas ficam respirando muito fundo, né? E aí você junta, né, uma falta de ar, né, com o coração batendo mais rápido. Aí o indivíduo fica mais sensível também, pelo que eu expliquei agora há pouco. Aí ele começa a sentir o coração bater também, que é o que a gente chama de palpitação, que é extremamente desconfortável, né? Os braços pesados pela tensão muscular. Esse indivíduo ele acaba meio que passando a achar que está sofrendo um ataque cardíaco, que está tendo ali algo mais grave, e muitas vezes ele acaba no pronto-socorro. Quantas e quantos pacientes chegam no pronto-socorro com dor no peito, aperto no peito, falta de ar, a ponto inclusive do médico plantonista achar que o indivíduo está infartando, né? Isso é muito comum. E aí depois que faz os exames, está tudo normal, né? Chega-se à conclusão que foi, na verdade, um pico de ansiedade, né? Ou um ataque de pânico, e aí encaminha para o psiquiatra para que a gente então possa ir na raiz do problema e livrar o indivíduo dessas crises, né? É muito comum também o indivíduo ter alterações ali no funcionamento intestinal, por causa também de desequilíbrios aí no sistema nervoso causados pela ansiedade.